Você já colocou suas expectativas, sua dependência em outras pessoas e já se decepcionou? Eu também já vivi isso. Até o dia em que Deus me ensinou a depender somente dele e a confiar e esperar nele. Oi meninas, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre dependência no Senhor, sobre nós colocarmos a nossa total dependência, as nossas expectativas no Senhor. Quem aí nunca passou por essa experiência, né? Eu acho que todo mundo já passou por essa experiência de colocar a dependência, a expectativa nas pessoas e a gente se decepcionar. Isso acontece porque nós estamos depositando a nossa confiança, a nossa expectativa em pessoas erradas, em algo errado. Eu quero começar esse vídeo lendo para vocês o versículo de Provérbios, capítulo 3, versículo estribe, 5 e 4, que diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes o seu próprio entendimento. Não confie no nosso próprio entendimento. O 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Muitas vezes nós esperamos muito das pessoas aquilo que só o Senhor pode nos dar. O apoio, o cuidado, o acolhimento, a provisão, são todas essas coisas que muitas vezes nós queremos depositar nas pessoas e nós estamos confiando em pessoas erradas, nós estamos criando expectativas nas pessoas erradas, e isso muitas vezes já aconteceu comigo. Eu demorei muito tempo para descobrir, para entender, para cair a minha ficha que eu estava depositando a minha confiança, que eu estava criando expectativa demais nas pessoas e não estava colocando as minhas expectativas, a minha confiança total em Deus. Todos nós dependemos de alguém, todos nós precisamos de alguém para nos ajudar, para nos apoiar, para nos orientar, mas a total confiança é em Deus. E muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus, de colocar as nossas expectativas em Deus para confiar no homem, para esperar do homem. E a gente não pode esperar do homem, né? Porque o homem é falho. Eu sempre fui uma pessoa que criava muita expectativa nas pessoas. Eu estou aprendendo e como Deus tem me ensinado, gente, a viver na dependência dele. E Deus nos coloca em situações para a gente aprender realmente, para ele nos ensinar. Eu aprendi através da forja, sabe? Eu fui forjada por Deus muitas vezes sozinha, na luta, chorando, gemendo sozinha. E eu não aprendia que aquilo ali era Deus me forjando, era Deus me falando: não, você está confiando nas pessoas e não está confiando em mim, você está colocando crédito nas pessoas e você não está colocando crédito em mim. Eu passei por uma situação que Deus falou comigo, foi quando eu estava grávida das gêmeas, que eu não tenho ninguém da família, né, aqui para contar. E a minha mãe, ela não podia vir para cá, né? E eu ficava na dependência de amigos, na expectativa, né, esperando sempre alguém vir nos ajudar. Eu esperava muito das pessoas. Quando eu caí na real, eu falei: eu estou colocando as minhas expectativas nas pessoas, eu não posso colocar a minha expectativa nas pessoas, eu tenho que colocar em Deus. E quando foi perto de eu ter as gêmeas, assim, bem no finalzinho mesmo da gravidez, ali na última semana, eu estava esperando de pessoas para vir me ajudar, para vir, né, pessoas que eu estava ali contando, e a pessoa, por N motivos, enfim, cada um tem seus problemas, cada um tem as suas necessidades, tem os seus afazeres, e eu não cobro ninguém por isso, eu não cobrei a pessoa por isso, mas eu fiquei naquela expectativa, e no final, era Deus me forjando. Porque no final, a pessoa não conseguiu me ajudar na hora. E eu não julgo, sabe? Eu não julgo, não. Meu Deus, e agora? Porque eu já tinha meus 2 filhos, né? E agora com quem que os meus filhos vão ficar? E eu fiquei naquele desespero. E ali foi aonde eu socorri para Deus. É só Deus que vai me socorrer agora. É a dependência, é a total dependência de Deus, porque eu realmente não tinha mais com quem contar. E ali eu orei ao Senhor. Faltava 2 dias para mim ter minhas filhas, e eu naquele desespero, porque eu não sabia quem iria ficar. Imagina, faltava 2 dias para o meu parto das gêmeas, e eu não tinha com quem as minhas filhas ficarem. E eu falei para o meu marido, eu falei: não, a gente vai levar eles para o hospital, para a maternidade. Porque tinha uma filha de uma amiga minha que estava com a gente, mas ela era adolescente, que ela estava nos ajudando nessa época, já na fase do final da gravidez, só que ela era uma adolescente. Eu falei: eu não posso, eu vou ser irresponsável de deixar 2 crianças com uma adolescente, eu não posso fazer isso. Então, eu falei pro meu marido: eu vou arrumar as malas deles e eles vão pra maternidade. A maternidade vai ter que nos aceitar. E meu marido: eles não vão aceitar, eles não vão aceitar. E aquela angústia, naquela preocupação. E quando foi à noite, eu não consegui dormir.
Eu fui pro sofá e eu fiquei ali, orando ao Senhor, e eu orava, e eu chorava, e eu dizia, Jesus, e agora? Como é que vai ser? Porque a minha preocupação era o hospital não aceitar, né? E a gente tinha que ligar pra maternidade pra falar isso, né, para contar que, olha, nossa situação, a gente não tem quem deixar, a gente vai ter que levar. Porque, teoricamente, não pode, né, pode ir visitar, mas não pode levar as crianças para ficar 2 dias lá que seja, 2, 3 dias que seja. E aí, eu fui dormir. E naquela noite, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, fica na minha dependência, eu vou prover tudo. E quando foi no outro dia, 8 horas da manhã, uma pessoa bateu no meu portão, e ela disse, eu vim aqui me oferecer para ficar com seus filhos. E aquilo ali para mim foi uma resposta de Deus clara, que eu falei, Senhor, muito obrigado. E ali eu vi a providência do Senhor, porque eu coloquei a minha dependência nele. E ela falou, olha, não se preocupa, porque eu vou ficar aqui na tua casa com eles. Eu vou dormir com eles, eu vou ficar o dia inteiro com eles. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor. E para mim ali foi uma resposta de Deus. E se eu tivesse murmurado, se eu tivesse continuado colocando a minha expectativa nas pessoas, o Senhor não ia prover. Mas o Senhor proveu porque eu orei, eu coloquei a minha dependência nele. Eu orei e falei, Senhor, agora é contigo, porque eu não posso fazer mais nada. Deus incomodou aquela pessoa para ela ficar com os meus filhos. E aí, muito bem, 2 dias depois fomos na última consulta, e quando eu saí da minha consulta, a minha médica falou, olha, daqui hoje você já vai para a maternidade, né, hoje à tarde você já vai se internar. E quando eu saí do consultório, minha mãe me ligou desesperada, chorando, e ela disse assim, eu não dormi a noite inteira, eu fiquei incomodada, eu senti um desejo no meu coração, uma vontade, uma inquietação para eu ir para São Paulo, porque minha mãe já tinha decidido que não vinha, gente. Então, eu comecei a chorar e eu comecei a agradecer a Deus, porque ali foi uma provisão do Senhor. E eu sei que foi Deus que incomodou minha mãe, que inquietou minha mãe para ela vir para São Paulo. A gente foi para a maternidade, lá na maternidade, o meu marido tirando a passagem da minha mãe, para 2 dias depois minha mãe chegou, sabe? Então, assim, foi tudo providência do Senhor. O Senhor não me deixou sozinha, porque Ele falou comigo que eu não ia ficar sozinha, que Ele ia providenciar. E Ele realmente providenciou, porque eu coloquei a minha expectativa nele. Mas não parou por aí. Quando as minhas filhas tinham mais ou menos 1 ano, acho que elas iam fazer 1 ano ainda, tinha uns 8 meses, 7, 8 meses, elas nem andavam. A Laura ficou internada, precisou ficar internada com otite. Uma otite muito, muito severa que deu no ouvido e ela teve que ficar internada. Mais uma vez começou a minha dependência nas pessoas. Eu comecei a depender das pessoas, eu comecei a colocar, não é nem depender das pessoas, é a expectativa, né? Dependência é uma coisa, expectativa é outra. Depender, nós dependemos sempre de alguém, nós sempre vamos precisar de alguém. Mas a expectativa, eu coloquei minha expectativa nas pessoas. E naquela situação, eu fui me vendo sozinha, naquele desespero, naquela situação onde o meu marido tinha que ficar aqui em casa, trabalhando com 3 crianças, 2 bebês, porque o Bernardo ainda era bebê, e a Luísa tinha apenas 7 meses, e o Bernardo tinha 2 aninhos e pouco, e tinha Manu, então ele tinha que dar conta da escola das crianças, do trabalho dele e prover comida, prover tudo, e eu lá no hospital com a outra que não podia fazer nada, a gente revezava, eu vinha para casa ficar com os outros, meu marido ia dormir, e a gente ficou nessa troca, e eu ali naquela dependência das pessoas, naquela expectativa. E quando foi um dia, a minha filha tinha que fazer um procedimento, porque ela perdia muita veia, o acesso da veia, né? E eles falaram, olha, ela tá perdendo muito, pra gente não ficar toda hora furando ela na hora de colocar o medicamento, a gente vai precisar fazer um procedimento que eles iam colocar esse acesso por dentro, para não perder a veia. E aí, nesse procedimento, ela teria que fazer no centro cirúrgico, ela tinha que ficar dormindo, né? Ela tinha que tomar aquela geral lá, enfim. E mais uma vez eu fiquei desesperada, com o coração angustiado. E quando foi esse dia, o Senhor falou comigo. Eu fui para aquele centro cirúrgico, eu não pude entrar, eu só entrei para ver a sedação dela, né? Porque ela teve que ser sedada. E foi uma situação assim horrível, uma experiência horrível, mas tudo isso é aprendizado, tudo isso era o Senhor me ensinando
eu colocar as expectativas, as minhas expectativas nele e não no homem. E eu fiquei naquela angústia, a minha filha naquela situação, e a minha filha era para ficar 3 dias internada. Nesses 3 dias foi aumentando para 4, foi aumentando para 5, foi aumentando para 7 dias, e nada. Ai, ela vai ter alta tal dia, não. E aquilo ali era o Senhor me ensinando, o Senhor me forjando. Você vai depender de mim, você não vai depender das pessoas. Você vai jogar sua expectativa em mim, não nas pessoas. E o Senhor falando comigo, você está colocando a sua expectativa nas pessoas e não em mim. Sabe por que eu não tirei sua filha daqui ainda? Desse hospital? Porque você está colocando as suas expectativas nas pessoas e não em mim. Você está colocando a sua dependência nas pessoas e não em mim. E aquilo ali foi como uma flecha assim no meu coração. Foi o Deus, o Espírito Santo falando ao meu coração, ao meu ouvido. O Senhor não queria tratar com a minha filha, o Senhor queria tratar comigo. O Senhor queria tratar em mim. Porque eu estava jogando as minhas expectativas nas pessoas e não em Deus. E aquilo ali foi muito forte para mim, sabe, irmãs? Deus falou aquilo poderosamente comigo e eu peguei aquela palavra e eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu estou jogando as minhas expectativas nas pessoas e não no Senhor. E a partir dali eu comecei a entregar. Foi uma entrega total. Eu entreguei a minha vida, eu entreguei a minha filha, eu entreguei tudo ao Senhor. Eu falei, Senhor, agora é com o Senhor. Trata comigo o que o Senhor quiser tratar, mas trate, Senhor. A partir daquele momento que eu comecei a entregar para o Senhor, que eu comecei a depender do Senhor, a entregar as minhas expectativas, as minhas ansiedades, os meus desejos, os meus medos para o Senhor começou a providenciar. O Senhor começou a providenciar uma para vir para cá, para minha casa, para ficar com as minhas filhas. O Senhor providenciou outra para vir à noite fazer janta. O Senhor foi providenciando pessoas para me acalmar, pessoas para vir trazer flores, para trazer um agrado para mim. E aquelas pessoas estavam sendo usadas por Deus para me acalmar, para me ajudar, sabe? Para mostrar que era o Senhor que estava comigo naquele momento. Sabe, que não importava se as pessoas não trouxessem nada, que não importava se as pessoas não estivesse ninguém comigo, mas era o Senhor que estava comigo, porque eu coloquei a dependência nele, porque eu coloquei a minha expectativa no Senhor de todo o meu coração, porque eu passei a depender dele, sabe, a entregar essa situação para o Senhor e a viver o processo e a deixar Jesus me tratar como eu precisava ser tratada. Quando foi 2 dias depois, a minha filha teve alta, e ali o Senhor foi tratando, cada dia era uma coisa diferente, cada dia era um tratar diferente. O Senhor tem me tratado de uma forma extraordinária. Hoje, eu ainda tenho essa expectativa, ainda jogo, porque nós somos humanos. São tantos aprendizados, sabe? E são tantas coisas que o Senhor me ensinou sobre depender dele. Agora, nesse exato momento, nessa fase em que eu estou vivendo, eu preciso fazer uma cirurgia e eu fiquei com muito medo dessa cirurgia. Eu fiquei com medo da anestesia. Eu não estava com medo do procedimento que eu preciso fazer, mas eu estava com medo da anestesia. E o Senhor mais uma vez falou comigo: a dependência, cadê a dependência no Senhor? E ali eu comecei a orar, eu comecei a entregar, Senhor, me dá paz, a paz que excede todo entendimento. E o Senhor começou a me dar paz. O Senhor começou a me dar uma paz, me trazer uma paz tão grande no meu coração, que eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. A cirurgia estava marcada para tal dia e até agora o hospital ainda não confirmou a cirurgia. Nós estamos esperando o hospital confirmar e daí só faltam 3 dias para acontecer essa cirurgia e eu falei, Senhor, só falta 3 dias, eu preciso me organizar, eu preciso ver a logística de como vai ficar os meus filhos. E o Senhor mais uma vez falou comigo, e a dependência em mim? Então eu coloquei a dependência no Senhor, eu falei, Senhor, mais uma vez a dependência é no Senhor. Mais uma vez, eu entrego a ti e faça a tua vontade. Se for para mim fazer essa cirurgia ainda nessa semana, que o Senhor prepare tudo. Se não for, não vai acontecer. Então eu estou totalmente na dependência do Senhor. E mais uma vez eu estava naquela expectativa, quem vai ficar com os meus filhos? E ali eu lembrei, o Senhor preparou, quando eu tive as minhas filhas, o Senhor preparou, sem eu correr atrás, o Senhor preparou. Foi o Senhor que providenciou para alguém vir ficar com os meus filhos. Para minha mãe e outra pessoa vir ficar com os meus filhos. E não vai ser diferente dessa vez. E eu estava na igreja e eu não estava tocando em assunto de cirurgia, só essa minha amiga que sabia que eu ia fazer essa cirurgia e ela falou para mim, Mac, quem vai ficar com seus filhos quando você for fazer a cirurgia? Eu virei para ela e falei assim, só Deus sabe. O Senhor vai preparar. Eu falei assim para ela, o Senhor vai preparar. Quando eu falei isso, ela falou assim para mim, não se preocupe, eu fico com seus filhos. Eu não fui correr atrás de ninguém. Você tá entendendo? Que é a dependência no Senhor. Eu não corri atrás de ninguém.
Eu não fiquei desesperada. Eu não fiquei preocupada porque eu sabia que o Senhor ia intervir, porque eu sabia que o Senhor ia preparar alguém. E tá nas mãos de Deus, estou na total dependência de Deus. Sabe quando você descansa? É descansar no Senhor, é confiar, é descansar totalmente. É o descanso no Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor vai prover, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor não vai me deixar sozinha. Isso é descansar no Senhor. O Senhor vai operar. De alguma maneira, o Senhor vai providenciar. O Senhor vai preparar. Pode ter certeza, se nós colocarmos a nossa dependência no Senhor, o Senhor vai preparar. Nós precisamos confiar, ficarmos na dependência do Senhor, entregar e confiar. Senhor, aqui, ó, olha essa luta, olha essa dificuldade, olha essa batalha. Olha isso aqui é só Deus que pode fazer. É só o Senhor que pode fazer. E homem nenhum pode. Jeremias 17:7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. A nossa confiança é o Senhor e não o homem. Quando os egípcios, eles estavam perseguindo ali o povo de Israel, então Moisés falou para o povo, não temais, ficai quietos e vede o livramento do Senhor. Ou seja, era a confiança que Moisés tinha no Senhor, era a expectativa que Moisés tinha no Senhor, e o Senhor abriu o mar para o povo de Israel passar. Então nós temos que depender do Senhor, colocar a nossa confiança no Senhor. Talvez você esteja esperando demais, colocando a sua confiança, a sua esperança em alguém, mas Deus te convida a esperar nele, a confiar nele. É só entregar e esperar que ele vai providenciar, ele vai fazer algo do céu, ele vai providenciar, algo do céu ele vai preparar. Só ele é capaz de suprir as nossas necessidades e ele sabe o nosso coração, ele sabe o que nós precisamos. Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então confie no Senhor de todo o seu coração naquilo que você está esperando, naquilo que você mais almeja. Quando você tira o peso das pessoas e coloca a sua esperança em Deus, você vive mais leve, mais confiante, você vive em paz. E eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus vai te dar paz no teu coração, a paz que excede todo o entendimento. E é isso, pessoal. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração e faça uma reflexão em quem você tem confiado, em quem você tem depositado a sua expectativa, se é no homem ou se é no Senhor. E compartilhe essa mensagem para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Curta, compartilhe e siga aqui no canal se você ainda não segue. Me segue lá no Instagram, Mac Mentora. Me segue por lá, que lá eu estou compartilhando mais o meu dia a dia por lá com as crianças. E é isso, espero que você tenha gostado. Um beijo, fiquem com Deus, tchau!